Olá, amigos. Bom estar aqui com vocês outra vez. Nós começamos a fazer pequenas reflexões à luz da mediunidade e o retorno que temos tido, na medida do possível, que a gente continua. Pequenas pílulas sobre a mediunidade. Então, a gente vai levando o assunto, nos baseando sempre em dois livros. O Seara dos Médiuns, do nosso querido Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, e do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. A gente sempre fica com os dois. E o que nós trouxemos hoje é muito interessante. Vai falar para nós sobre a influência moral do médium nas manifestações. E mais do que isso, as imperfeições morais, o que podem provocar. Então, a gente pega o item 228 de O Livro dos Médiuns, no capítulo 20. E o livro diz assim, eu vou procurar ler um pouco, porque eu não tenho como alterar o que vem escrito numa obra básica. Então, a gente vai, num primeiro momento, dar uma lida no que está escrito. Vejam bem, todas as imperfeições morais são outro tanto de portas abertas que dão acesso aos maus espíritos. Mas a que exploram com maior habilidade, vejam bem, o que os espíritos maus exploram com muita habilidade é o orgulho, porque é a que cada um menos reconhece em si mesmo. É a coisa que menos nós, médiuns, reconhecemos. Geralmente a gente fala, não, eu não sou orgulhosa, pelo contrário, eu sou humilde, eu sou muito simples. E a gente vai por esse caminho. O orgulho perdeu a numerosos médiuns dotados das mais belas faculdades, e que, sem isso, teriam podido ser sujeitos notáveis e muito úteis, ao passo que, transformados em presas de espíritos mentirosos, suas faculdades foram primeiro pervertidas, depois aniquiladas, e mais de um se viu humilhado pelas mais amargas decepções. Então, o médium orgulhoso, primeiro, ele é pervertido, ele cede à tentação, e depois ele é aniquilado pelos seus equívocos, pelas suas fraquezas. E diz mais Kardec, o orgulho se traduz nos médiuns por sinais inequívocos, sobre os quais é tanto mais necessário chamar atenção, porque é um dos caprichos que mais devem inspirar desconfiança sobre a veracidade das comunicações. Primeiro, é uma confiança cega na superioridade dessas mesmas comunicações. Tem médium que se encanta tanto com as comunicações que ele passa a confiar cegamente nelas. Este é o primeiro ponto. E outro é que esses médiuns começam a achar que os espíritos são infalíveis, que eles não erram, que é um grande engano. E aí, um certo desdém para tudo que não vem deles, que não vem dessas comunicações, porque se creem como privilegiados pela verdade. O prestígio dos grandes nomes com os quais os espíritos se enfeitam, que são tidos como protetores,
lhes ofusca. E como seu amor próprio sofreria em confessar que são vítimas, recusam toda espécie de conselho. Evitam mesmo e se afastam dos amigos que poderiam lhes abrir os olhos. Se tem a condescendência de escutá-los, a tolerância, a falsa paciência de escutar os amigos, não levam em nenhuma conta os seus avisos. Porque eles não duvidam da superioridade do espírito, do seu espírito. E isso para eles é quase uma profanação. Melindram-se, mas como se melindram? Com a menor contradição, com uma simples observação crítica, e algumas vezes chegam até a odiar as próprias pessoas que lhes fizeram favores. Graças a esse isolamento provocado pelos espíritos que não querem ter contraditores, estes estão em condições favoráveis para entretê-los em suas ilusões. E, desse modo, os fazem facilmente tomar os maiores absurdos que são ditos, orientados, por coisas sublimes. Os absurdos, eles acham que são coisas sublimes, e a gente, quando não aceita, é a gente que não compreende, que a gente é ignorante, que a gente está com inveja. Assim, confiança absoluta na superioridade do que obtém, desprezo daquilo que não vem deles, importância irrefletida atribuída aos grandes nomes, recusa de conselhos, tomam a mal toda crítica, eles se melindram, distanciamento daqueles que podem dar avisos desinteressados, crença na sua habilidade, malgrado sua falta de experiência. Tais são os caracteres dos médiuns orgulhosos. Ah, meu Deus! E como a gente sente pesar quando a gente vê médium que tem uma possibilidade, um futuro de trabalho no bem tão bonito, se deixar levar pelo melindre, pelo orgulho, pela incompreensão, se afastam do grupo, se afastam das pessoas que podem verdadeiramente ajudá-los e começam a tentar fazer seguidores, fundar grupos, para que nesses grupos a voz seja daqueles espíritos que falam através deles. É preciso convir também que o orgulho, frequentemente, é estipulado no médium por aqueles que o cercam. Se tem faculdades um pouco transcendentais, é procurado e louvado. Crê-se indispensável e logo toma ares de suficiência e de desdém quando presta seu concurso. Mais de uma vez, nós lamentamos pelos elogios que demos a certos médiuns, com o objetivo simplesmente de encorajá-los. E eles tomaram isso como supervalorização da sua condição mediúnica. Então, isso nos deixa muito triste. O médium já é orgulhoso e os elogios fortalecem essa condição neles de orgulho. Então, se nós abraçamos a mediunidade, diz o Espírito Emmanuel, previnamo-nos contra o orgulho, como quem se acautela contra um parasito destruidor.
ele é um agente sutil que assume formas diversas na constituição espiritual. A princípio, o orgulho tem o caráter avassalante de uma infestação, como se fosse uma sarna. É a requisição pruriginosa do personalismo insensato. As vítimas identificam apenas a si mesmas. Elas não veem além. Não veem o mérito dos outros. Não reconhecem o direito dos outros. Não observam a aspiração dos outros. Não admitem a necessidade dos outros. Elas ficam fascinadas pelos adjetivos pomposos, caminham enceguecidas da razão, como se fossem alienados mentais. A fase aguda, porém, cede lugar a profundo abatimento. Sem qualquer recurso para receber um remédio moral da ponderação, e muito menos o ataque da crítica, eles ficam super melindrados. Os doentes dessa espécie caem na armadilha da dúvida ou na sombra da queixa, descrendo sistematicamente da utilidade daqueles que o cercam, acabam descrendo da utilidade que lhes é própria. Dizem, então, que estão sendo perseguidos e se sentem desanimados. Proclamam-se vacilantes e infelizes. E fogem do serviço. É a outra consequência. Fogem do serviço. Como quem corre do perigo iminente, descansando, por fim, no museu das promessas frustradas. E quando nós corremos do serviço, nós estamos nos afastando do remédio. Porque o trabalho para o médium é uma bênção. Quanto mais nós estamos trabalhando no bem, mais nós nos protegemos das agressões dos espíritos equivocados. Então, vamos lembrar que no exercício mediúnico nós devemos aceitar o ato de servir por lição das mais altas na escola do mundo. E vamos nos lembrando de que, assim como a vida possui trabalhadores para todos os mistérios, há médiuns na obra do bem para a execução de tarefas de todos os feitios. Nenhum existe maior do que o outro. Nenhum está livre do erro. Todos, no entanto, guardamos conosco a bendita possibilidade de auxiliar. Esse tem a palavra que educa, aquele outro a mão que alivia, o outro a pena que consola, a caneta que consola. Esse traz a oração que eleva, aquele transporta a mensagem que reanima, e aquele outro mostra a força de restaurar. Usemos, pois, nossas faculdades medianímicas como empréstimo da bondade infinita, para que o orgulho não nos assalte. E recordemos Jesus, o medianeiro divino, em circunstância alguma requestou a admiração dos maiorais de seu tempo. E sim, passou entre os homens, amparando e compreendendo, ajudando e servindo. E se houve um dom de Deus em que se empenhou de preferência aos demais, foi aquele de praticar o culto vivo do Evangelho no coração do povo, visitando em pessoa os casebres da angústia e alimentando a turba faminta, ofertando amor puro aos enfermos sem nome e estendendo esperanças aos que viviam sem lar. Pensemos nisso, meus irmãos,
e deixemos longe de nós o orgulho que pode atravancar os nossos passos. Deus nos abençoe. Jesus nos ilumine. Paz para todos nós. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Deus nos abençoe.